Oi, meus amores, vamos falar sobre criando oportunidades. Antes de começar, eu queria compartilhar uma frase com vocês de um dos maiores homens de negócio da Noruega, na qual ele deixou para muitas pessoas, principalmente os microempreendedores e também principalmente os mais jovens, na qual ele disse assim: a todos os jovens que têm em mira o sucesso, direi isto: decidam-se quanto ao tempo e decidam-se quanto ao tipo de fundamento que vocês querem estabelecer para a sua vida. Façam planos adequados e trabalhem muito, com vontade firme e constante. Tenham fé no futuro, mas não fiquem sentados, esperando oportunidades, vocês mesmos devem criá-las. Quando li essa frase, deu para entender que tal atitude com o que vale nas nossas vidas, nós temos que ver se realmente aquilo nos trará algo de bom, se aquilo que a gente está fazendo vale a pena ser vivida, porque uma das maiores satisfações, ela encontra-se no ato de lutar. E também queria deixar uma história para vocês de Lone, um dos maiores autores sobre o rumo ao alvo. Ele diz que uma certa vez ele estava viajando e o vizinho dele de assento, ele estava conversando sobre esse tipo de assunto, sobre criar oportunidade. E esse vizinho dele de assento citou o autor chamado Karim Boyer, na qual ele citou um poema que Karim Boyer escreveu, que se dizia assim: obviamente há um propósito e alvo na vida, porém é o caminho a ser percorrido que faz valer o esforço. Então, quando esse vizinho de assento citou essa frase do poeta Karim Boyer para Lone, ele logo escreveu, anotou essa frase, porque ele achou significativamente aquilo tinha um valor muito grande na vida dele. Daí então, a partir daquele dia que ele anotou essas frases, ele passou a ler várias vezes ela ao seu decorrer, ao seu percorrer atrás do seu sucesso. E aí ele procurava muito, principalmente, ouvir histórias de pessoas mais velhas e as suas experiências, como eles conseguiram chegar ao que eles estavam naquele determinado momento. Só que para ele, aquelas palavras eram tão significativas de Karim Boyer, porque o que ele percebeu nas histórias que as pessoas mais velhas contavam não era a sua experiência de vida, mas a forma na qual fez elas chegarem àquilo que elas se tornaram, em determinado momento. Ou seja, as lutas que eles passaram, o que foi que eles conquistaram durante aquele tempo que eles estavam no momento. Então, o que dá para entender que nossos melhores anos, eles não estão em algum momento distante do futuro. Que o que você quer daqui a 5 anos, eles não estão tão distante do que chegar nesses 5 anos. E também, quando tivermos alcançado todos os nossos objetivos, a maior parte dessas batalhas, dessas lutas que a gente enfrenta no dia a dia, as maiores histórias de fracasso que tivemos do nosso dia a dia, eles vão estar no passado. Então, muitas das vezes a gente se preocupa com as lutas que vêm e na maioria das vezes a gente até desiste, não é verdade? Então, o tempo, ele fica cada vez mais que a gente corre atrás dos nossos sonhos, do alvo que a gente quer atingir, quanto mais a gente percorre atrás dele, mais desafiante ele fica. Então, mais obstáculo vem e muitas das vezes quem não está preparado não consegue insistir, não consegue persistir e acaba desistindo no meio do caminho. Então, agora os mais acariciados sonhos, eles, por enquanto, eles ainda não se tornaram realidade, não é verdade? Mas isso não faz com que a gente desista.
aquele que realmente quer, aquele que realmente tem um alvo a ser atingido, e ele quer muito aquilo, que isso se chama força de vontade, ele vai conseguir, ele não vai desistir. Então não há algo errado em sonhar com um futuro muito brilhante, um futuro muito grande, e quase tudo que se constitui motivo de orgulho para a civilização, ela passou a existir porque um dia alguém ousou sonhar, porque um dia alguém sonhou algo muito maior do que a gente podia imaginar, porque alguém ousou pensar, ousou trabalhar. Então, a maioria dessas coisas que existem é porque um dia alguém quis que ele se realizasse, quis que aquilo passasse a existir. Então, toda a invenção moderna, ela foi, antes de tudo, uma ideia da mente. Como a história do Henry Ford, que ele diz que a cabeça dele estava cheia de roda. E por conta disso, as suas rodas logo passaram a percorrer todos os caminhos do mundo. E também tem uma história muito legal que eu estava lendo de Rockefeller, que surpreendeu um funcionário dele com uma ordem. E na hora que ele deu essa ordem, o funcionário dele ficou meio que sem entender. E essa história de Rockefeller é quando ele diz que para o seu funcionário, ele fala assim: tire os seus pés do chão e ponha-os sobre a escrivania. Encoste-se para trás em sua cadeira e comece a sonhar. E aí o funcionário dele, surpreso com essa ordem, com o que ele tinha pedido para ele fazer naquele determinado momento, ficou meio que sem entender. E aí até que Rockefeller passou a dar ordem de novo, pela segunda vez, e o empregado perguntou o que poderia estar querendo com aquela ordem, por que ele estava fazendo aquilo. E aí quando Rockefeller repetiu a mesma ordem que ele tinha falado anteriormente, para ele sentar, colocar os pés dele sobre a escrivania e encostar as suas costas na cadeira. E aí o funcionário fez cuidadosamente conforme ele tinha pedido. E ele perguntou bem discretamente a Rockefeller: com que o senhor quer que eu sonhe? E aí Rockefeller falou assim: sonhe como ganhar dinheiro para a Standard Oil Company. A partir de agora em diante, este é o seu trabalho. E aí ele ficou, mas por que ele trocou o meu serviço para me sentar numa cadeira com os pés em cima da escrivania e sonhar em ganhar dinheiro? Então, o que deu para entender é que os pensamentos de Rockefeller, eles estavam logicamente no dinheiro, no poder, mas além dessas, muitas outras coisas e mais dignas, outras coisas maiores com que sonhar, lógico que existiria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ainda existem muitos grandes empreendimentos que virão acontecer. Quero te dizer que ainda existem muitas ideias na qual a gente pode empreender todos os dias. E como diz um ditado, assim, o homem que nunca se perdeu numa causa maior que ele mesmo, perdeu uma das maiores experiências da vida. Então, muitas das vezes a gente luta, a gente chega ao fracasso, mas o importante é que cada fracasso a gente aprendamos a não desistir daquilo que a gente tanto quer e ir seguindo em frente rumo ao nosso alvo. E também essa frase, esse ditado, me faz lembrar de uma observação que John Kennedy fez, que ele disse assim: alguns homens veem as coisas como são e perguntam por quê? Sonho com coisas que não existem, mas por que não? Por que não fazer aquilo que eu sonho que não existe, fazer aquilo vir a existir daqui uns 5 anos, 6 anos ou 1 ano, não é verdade? E aí essa observação de John Kennedy nos faz lembrar do livro de Hugo Black,
que é aquele livro chamado Sonhos da Juventude, na qual ele fala assim: conte-me os seus sonhos e eu lerei os mistérios de sua vida. Conte-me suas preces e eu escreverei a história de sua alma. Conte-me suas petições e eu lhe direi quais são as suas aquisições. Conte-me o que busca e eu direi o que você é. Então, com essas histórias, com esses grandes autores, com esses ditados que eu quero deixar para vocês, eu quero te dizer que não me importa saber o que você tem, não me importa saber o que você possui. Guarde-o, guarde-o. Apenas o que não te deseja, apenas o que não quer se achegar perto de você, nem mesmo os seus triunfos, nem mais aquilo que ainda não conseguiu. Eu quero te dizer, persista, continue a sua caminhada. Eu quero te dizer que você não desista daquilo que você tanto quer. Então, tudo o que se apresente em seus sonhos de dia e nos seus sonhos de noite, o ideal é que tem colocados excelentes e busca as coisas que a prova é excelente, as coisas nas quais tem entregado o teu coração, elas formam a medida da grandeza de um grande homem. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que coisas que podemos ver não são nem de perto tão importantes, mas as coisas que a gente não vê, ela tem uma importância tão grande, mas tão grande, que é a chamada palavra vontade, é a chamada palavra coragem e principalmente caráter. Porque não adianta a gente chegar lá no alto. Hoje surgiu uma oportunidade de você empreender, de você ter e criar uma grande empresa, de hoje você ser um homem, uma mulher muito bem sucedida, mas se aquilo que você não vê, você não der importância, como a vontade e a coragem, eu quero te dizer que sem o principal chamado caráter, a gente não é nada, tá? Se nós chegarmos a ser um grande homem, uma grande mulher de negócios, sem o caráter, não vai demorar muito para você ou eu se frustrar. Então, quero deixar esse texto, esse ditado, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, criando oportunidades. Mas para a gente criar oportunidade, nós devemos saber o que nós somos hoje, o que nós temos feito hoje, o que nós tem dado mais importância hoje, nesse momento. É o que eu quero dizer para vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!